Aula 6, parte 3. Vamos falar sobre alguns métodos empíricos, outros métodos que não o Ziegler-Nichols. Vamos começar pelo método CHR, que foi proposto por Chien, Ronne e Reswick. Proposto em 52. A maioria desses métodos são bastante antigos, tá? Em 42, quando o Ziegler e Nichols proporam lá o seu primeiro método, depois eles proporam outro método em 43, foram os primeiros, e a partir daí outras pessoas passaram a pesquisar, tá? A desenvolver seus próprios métodos. E isso acontece até hoje. Então o método deles foi proposto em 1952, e ele tem como critérios, tá? A resposta mais rápida possível sem sobrevalor. Vai ter uma tabela para isso, que vai te dar aqueles parâmetros da resposta mais rápida possível, sem nenhum sobrepasso, sem nenhum sobrevalor, né, sem nenhum overshoot. Vai ter outra tabela que vai dar a resposta mais rápida possível com 20% de overshoot, né, de sobrevalor. Então são dois critérios que você vai encontrar nas tabelas do CHR. Você também vai encontrar projeto de compensador para resolver problema servo e problema de regulação. Qual que é a diferença? Recapitulando aqui. Problema servo é problema de segmento. Problema de segmento de referência. Quando você tem que o seu controle tem que seguir a referência. Se mudar a referência para cima ou para baixo, não importa, ele tem que seguir. Você vai projetar um compensador que seja bom para segmento de referência. Enquanto o problema de regulação é o nosso problema de rejeição de perturbação, que é o sistema. Você tem uma referência lá e o seu sistema tem que tentar seguir a referência rejeitando qualquer perturbação que apareça. Tá? O ideal é que o seu sistema seja bom nos dois, mas tem como você ajustar um compensador que fica melhor para um ou um compensador que fica melhor para outro, ou para seguir referência ou para rejeitar perturbação. É importante você saber o seguinte: qual que é o problema que o seu processo tem? O que é mais importante para o seu processo? Seguir referência ou rejeitar perturbação? Vai depender da característica do processo. Tá? Te falo que na prática o mais difícil é isso aqui, ó, rejeitar perturbação. O problema de regulação é o que dá mais trabalho. Porque as referências, em muitos casos, elas não mudam muito. O que muda são perturbações e variações externas que estão atrapalhando o seu processo. E você tem que tentar rejeitar isso, continuar operando mesmo que elas estejam te perturbando. Aqui a planta, né? First order plus dead time. Seu sistema, perturbação. E para esse sistema aqui que a gente está vendo, né? Aqui tem uma tabelinha mostrando a comparação entre o CHR e o Ziegler-Nichols. Tá? Aqui você tem uma relação θ por tal por θ, que é o inverso do fator de incontrolabilidade. Aqui você tem Kp por K. Você tem as curvas. Essa aqui seria uma reta ótima do Ziegler-Nichols. Essa é a de estabilidade. Essa é a ótima do CHR por 20% e essa é a ótima do CHR sem sobrevalor. Tá vendo que ele fica dentro da reta dele, ó, fica longe, está instável, aqui, bem mais distante do que o Ziegler-Nichols. O problema disso é que se você tiver um erro como ele não está muito distante, ó, da instabilidade, se tiver um erro de modelagem aí grande, esse cara pode na verdade estar para cá, ó, e ficar instável. Ó, o critério ótimo sem sobrevalor, né, ele é mais robusto. Você pode ver que ele é mais robusto, está mais distante aqui da instabilidade. E é utilizado em plantas industriais. Tá? Fica mais longe da instabilidade, absorve variações da dinâmica do processo. Não linearidade, desgaste dos equipamentos, etc. Ou seja, uma folga maior. Agora eu vou mostrar uma série de tabelas aqui. Ó. Então tem uma tabela para você projetar o compensador. Ó, P proporcional PI, as duas ações, e PID, as três ações, para o servo, tá? Segmento de referência, sem sobrevalor. Vai ter outra tabela agora se for regulação sem sobrevalor. Tem outra tabela. Olha a diferença dos índices aqui. Ó. Aqui, ó, aqui é tal, aqui já não tem nada a ver com tal, θ. Então você tem uma outra tabela. E se agora for para 20% de sobrevalor, o servo, tem essa tabela aqui, e você vai ter, tá faltando aqui, tem também 20% de regulação, tá? Só não coloquei.
É outro método. A gente acabou de apresentar o CHR, tá? Na prática, o que vocês vão fazer? Vão pegar as tabelas deles, vão observar se a sua planta está dentro dos critérios que ele pede, porque muitos deles têm um fator de incontrolabilidade, uma faixa de fator de incontrolabilidade que você tem que respeitar lá. Por exemplo, se ele falar que ele é para um fator de controlabilidade de 1 a 2, se o sistema estiver fora disso, você não pode usar aquela tabela, tá? Tem que ter isso em mente também. O segundo método aqui, quer dizer, o terceiro, né? O primeiro Ziegler-Nichols, o segundo foi o CHR, agora o Curren e Kuhn, CC, 53. É uma sintonia de PID para processos com tempo morto mais elevados. Ó. Quando o fator de incontrolabilidade é maior que 0,3. Critério razão de declínio de 1/4, igual o Ziegler e Nichols. Um processo first order plus dead time. Considerações, né? Segundo esse autor aqui, ó, esse pesquisador, ele é ideal para usar de 0,6 a 4,5, quando o fator de incontrolabilidade estiver entre 0,6 e 4,5. Robustez ele é ruim para um fator de incontrolabilidade menor que 2, menor ou igual a 2, então ele funciona, mas só que se for menor que 2, a robustez dele é baixa. Significa que se o seu erro de modelagem não for pequeno, ele pode ficar instável. Tá? Sintonias agressivas. Só de eu ver isso aqui, ó, sei que ele é agressivo. Na prática, diminuir inicialmente os ganhos e ir aumentando. Então, na prática, quando você encontrar a tabela dele, você diminui os ganhos, depois vai aumentando devagarzinho e olhando o que está acontecendo. Aqui está a tabela dele. Olha lá, o PID, as fórmulas que você vai usar. Tá, então esse foi o do Curren-Kuhn. Agora vamos a outro método, que é o método integral do erro. Então, o método integral do erro, a gente vai ter aqueles critérios de desempenho que a gente falou lá em cima vão ser usados para encontrar essa tabela, tá? Então, primeiramente, ó, proposto por Lopes, 67, a regulação, né? E Rovira, em 69, propôs o servo. Critérios usados na prática. Tá, em um horizonte de tempo finito. Tá aí recapitulando, né, que a gente vai usar o IAE e o ITAE. E esses critérios aqui, esse cálculo foi utilizado para chegar na tabela que nos dá esse método integral do erro. Tá? Então o ITAE é menos sensível a erro na prática, né, quando você for implementar os dois. Ele é menos sensível a erros que ocorrem logo após a perturbação. Penaliza o offset. Então, se houve uma perturbação, se o sistema saiu do ponto de operação, ele vai penalizar rapidamente esse offset e voltar para o ponto de operação mais rápido. Também para uma planta first order plus dead time, todos são. Agora vai usar o método integral do erro para regulação. Depois a gente vai usar para servo, tá? Vamos para uma otimização. Sintonias que minimizam a integral. Faixa de análise de 0 a 1, fator de controlabilidade, né? Regulação, aqui está a tabela. Tanto, ó, ele está falando só em método integral do erro. Só que tem dois métodos, tem para o IAE e para o ITAE, tá vendo? Os dois são integral do erro, só que um é vezes o tempo e o módulo, o outro é só vezes o módulo do erro. E aí você vai ter essa formulação para o KP, que depende do índice A e B, aqui para o TI, que depende do D e do C, e para o TD, que depende do E e do F. E na tabela, para cada um deles, se for PID e AE, esses são os valores A, B, C, D, E e F. E TAE são esses. E para o caso servo, mesma coisa, né? Faixa de 0 a 1, tá a fórmula aqui, ó. Você vai ter que usar o A, B, C, D, E e F da tabela para encontrar os ganhos KC, TI e TD. Aqui a gente vai fazer uma comparação, tá? Temos uma planta, a GP, processo, né, com um tempo morto de 1 segundo, um tal de 2 e o ganho estático de 1.
E usando o controlador PI, pela tabela do problema de regulação, degrau de perturbação, né, encontramos o KP, o KC e o TI aqui, esses valores. Então, para regulação. E para servo, que é seguir referência. Ó, degrau 1 SP, um degrau de perturbação. Encontrou o KP e o tau-I. Então tá aqui, a primeira resposta é para... Ótimo para um degrau de perturbação de carga. E ótimo para um degrau de set point. Então aqui você tem a resposta a um degrau de set point, ó, testando a planta. Você pegou essa planta e você projetou dois compensadores e testou ela nos dois casos. Um, quando o compensador foi projetado para ser bom para registrar perturbação, e o outro para seguir referência. Observa as duas respostas que você teve. Essa daqui, ó, que é bem melhor, foi para o ITAE, ótimo para um degrau no set point, que é esse caso aqui. Então esse caso aqui, que é o servo, ele ficou melhor para um degrau de set point. Quanto que o que foi projetado para perturbação, olha, ele teve um pico maior aqui. Agora, e para perturbação, ó, quando você aplica um degrau de perturbação, o cara que foi projetado para o set point, ele teve um comportamento um pouco pior do que esse daqui, que foi projetado para perturbação de carga. Tá? Esse aqui foi um pouco mais rápido só, mas foi um pouco melhor. Agora, por fim, eu vou mostrar uma comparação dos métodos que nós vimos agora. Vou pegar um apanhado desses métodos e vou comparar eles com simulação no MATLAB, mostrando para 4 plantas diferentes, usando os 4 métodos. Tá? Então aqui a gente tem uma planta com um ganho KC cada planta, desculpa. O ganho estático da planta de 0,5, o tempo morto de 1 segundo e o tau de 5 segundos. A gente vai projetar um controlador PID padrão, né, que é o ISA, com um filtro no derivativo, ou seja, a constante de tempo do filtro é TD sobre 10, ou 0,1 TD. E a gente vai usar os métodos Ziegler-Nichols, CHR, CC e TAI. Minto, o CC não vai ser usado aqui não, porque ele é muito ruim. Ficou tão fora que a gente nem usou. Então tá lá a resposta do sistema para o CHR, para o ITAI e para o Ziegler-Nichols. Dá para observar aqui como o Ziegler-Nichols é agressivo, e o ITAI e o CHR são bem melhores. O ITAI é até melhor aqui, ó, nesse caso. Tá bem mais próximo, tá, da resposta. O segundo planta que a gente vai usar mudou da anterior, só que o tempo aqui, que era 5 segundos, o tau, passou para 30. Então a gente deixou a constante de tempo da planta maior, mas mantivemos outros parâmetros. Mesmo fio derivativo. E aí a gente vai aplicar os métodos Ziegler-Nichols, isso aqui não está também não. CHR e TAI. E tá lá de novo. Observa Ziegler-Nichols extremamente agressivo. Rapaz, tem problemas. O CHR e o ITAI aqui bem próximos, os dois, é uma respostinha mais bem comportada. Tá? Uma observação, tá vendo esse comportamento estranho aqui essa curva, ela não é aquela curva bonitinha, redondinha que a gente tinha antes. Ela tem essas quebras assim estranhas para quem não está acostumado. Isso vem do derivativo, tá? Quando você ajusta o derivativo, coloca um derivativo no seu controle, e você tem tempo morto ainda, que é o caso que a gente tem aqui, derivativo e tempo morto, você vai ter esse fenômeno acontecendo dessas formas de ondas, com essas quebras dessa forma aqui, tá? Vamos passar para o terceiro caso. Terceiro caso agora, a gente mudou aqui, ó, de 1 para 10 segundos. 0,5, mantivemos 30, passamos para 10 segundos agora, de tempo morto. O tempo morto aumentou bastante. Mesmo fio derivativo. E vamos ter, não temos o CC também. Tá o CHR, o Ziegler-Nichols e o ITAI. Agressivo, como sempre. Temos aqui o ITAI bom, teve a melhor resposta, na minha opinião, e depois vimos o CHR. Se bem que depende aqui, né? Aquele que cai bastante, pode ser que o CHR seja melhor aqui.
Até acho que o CHR é melhor, na verdade. Ele vem por baixo, mas ele chega aqui no tempo de acomodação 2% primeiro do que o CHR, do que o ITAI. Por fim, vamos agora testar uma outra planta que a gente tem 0,5, menos 10 e 5. Observe que o tempo morto agora é 2 vezes maior que a constante de tempo. Então o fator de controlabilidade é de 2, já fica mais difícil de controlar essa planta. Mesmo filtro derivativo, agora a gente vai usar os 4. Vamos comparar. Ó. A gente tem o CHR, a gente tem o TAI, o Ziegler-Nichols, o CC, o Corrincum. Ó, Corrincum. Olha que resposta interessante, tá? Diferente. Derivativo com tempo morto, dá isso aqui. Em vermelho a gente tem o CHR. Uma resposta até boa. O ITAI. E o Ziegler-Nichols, que ficou por baixo aqui, ó, essa resposta estranha. Não tá bom esse cara, na minha opinião. Esse também não é bom. Tô entre esses dois aqui mesmo, de novo, CHR e o ITAI. Sempre são os melhores. Quase sempre, né? Não é sempre. Quase sempre são os melhores. Tá entre os dois aqui. Eu iria no ITAI de novo aqui. Acho que o ITAI tá com um bom resultado. Tá, eu tô fazendo aqui, comparando os métodos que a gente obteve, tá? Aqui estão as simulações que eu fiz, ó. Peguei desses Corrincum, CHR, ITAI, Ziegler-Nichols. Implementei todos aqui, fui testando, comparando. E aí temos a resposta. Vamos tirar aqui as duas que estão mais distantes. ITAI e CHR. Eu diria que o CHR chega primeiro em termos de acomodação aqui, ó. O ITAI, desculpa, o ITAI esse aqui. Eu diria, porque esse daqui ele vem mais rápido, mas ele passa lá os 2%. Então, isso acaba... Aqui eu coloquei de 1.02 a 0.98. Aí a gente vê quem entra primeiro e não sai. Esse aqui, ó. Esse daqui sai, ele entrou aqui, ó. Aqui, desculpa, aqui. E não saiu mais, não desceu mais do 0.98. Esse daqui chegou primeiro, ó. Aqui é o tempo de acomodação para o ITAI. Esse aqui é o tempo de acomodação do CHR. Então o ITAI venceu. E é só isso.